mais cansado. Agora, o Palmeiras provou hoje que a altitude também não pode ser tão diferencial quando você tem muito mais futebol que o time rival. Foi uma prova hoje, 5-0. Parece até Parecia que o Petroleiro estava na altitude. Parece que o Petroleiro estava sentindo mais altitude do que o Palmeiras. O goleiro tomou gol de bola de altitude. Olha, com todo respeito ao campeão boliviano, o clube de campo lá de Sorocaba é melhor. É verdade, tem um monte de gordinho ali no clube de campo. Tem o Pardal, que joga futebol lá conosco no clube de campo. Ele vende lingerie o dia inteiro e vai jogar futebol à noite. Ele é melhor do que os 3 atacantes que eu vi no Petroleiro. É muito ruim. O time do Petroleiro é muito ruim. Isso não significa que você está tirando o mérito da vitória do Palmeiras, não. Tem que destacar que o time é ruim de verdade. Nossa, faz tempo que eu não vi um time tão fraco. Mas o Piperno lembrou aqui, tem a mesma pontuação que o Always Ready, que ganhou de 2-0 do Corinthians. Mas também o Always Ready também é uma tragédia ambulante. Então esses 2 times são muito fracos. Não tira o mérito do Palmeiras, não. O Palmeiras fez o que tinha que fazer. Quando você enfrenta um time ruim assim, não é a altitude que vai ganhar de você. Tem que ir lá e se impor. E o Palmeiras se impôs. O Palmeiras mostrou que é um time muito arrumado. O que o Piperno está falando aí é a grande verdade. Esse rapaz cresceu muito como treinador de futebol, Abel Ferreira. Ele está evoluindo, crescendo muito como técnico de futebol. O Palmeiras deve muito a ele. E os jogadores compraram o que o Abel quer vender para eles. Os jogadores compraram. O time do Palmeiras hoje está difícil de ser batido. Time muito duro para ser batido. Pode até perder a Libertadores, mas se eu tivesse hoje que fazer uma apostinha naquele que eu acho que vai ganhar a Libertadores, é o Palmeiras. Acho que ganharia pela 3ª vez consecutiva. E o Palmeiras, pra gente ver como esse time tá marcando a história do Palmeiras, a gente tá voltando pra rádio. De volta, hein, galera? De volta à Rádio Jovem Pan. Então, agora na rádio e no YouTube. Você que tá no YouTube, 35 mil pessoas. Deixa o seu like, é muito importante pra gente. Piperno e Flávio Prado. É impressionante como os jogadores desse Palmeiras, eles estão fazendo história. Porque, quando você vê aqui, hoje, o Dudu, ele igualou o Marcos, o Marcão, como o 3º jogador mais vitorioso pelo Palmeiras na história da Libertadores, com 27 vitórias. Além do Dudu, os outros 2, que são os maiores vencedores pelo Palmeiras na história da Libertadores, são o Everton, que também é desse time, com 32 vitórias, e o Gustavo Gomes, o capitão desse time, com 30 vitórias. Então, esse time do Palmeiras, a gente costuma dizer, quase nenhum jogador desse Palmeiras entraria na seleção de todos os tempos do Palmeiras. Mas eu acho que se continuar do jeito que tá, vai ser o time mais vitorioso da história do clube, se já não for. É que, assim, existem momentos que você acerta um time, e aí vira time mesmo, né? E aí a individualidade, ela cresce, e alguns que não são tão bons jogadores assim, crescem também. Eu lembro que houve um momento que o Corinthians começou a ganhar tudo, e o Índio começou a bater recordes. O Índio teve tanto título, é verdade, tanto título no Corinthians como o Marcelinho Carioca. Ele ganhava título de todo jeito. E era o Índio, né? Que era um jogador, coitado, jogador esforçado. Então tá acontecendo, o torcedor do Palmeiras fala toda hora isso. Tem que curtir bastante isso. O Bruno tem até números que fala muito isso. Curte porque é uma fase que você pensa que vai durar para sempre. E não dura para sempre. Mas já tá durando 7 anos, hein? Então, desde 2015, esse Palmeiras é vitorioso. Aproveite, porque é um momento extraordinário. É claro, 2015 ele ganhava, mas não era desse jeito. Agora está com uma hegemonia que está muito grande. Então aproveite. Eu lembro de grandes times que foram montados, depois eles acabam caindo um pouquinho. O próprio Flamengo. Na época do Jorge Jesus, dava a impressão que o Flamengo não ia perder nunca mais. Você fala, não, o Flamengo nunca mais perde. O Santos supera, nunca mais o Santos vai perder. E a fase passa. O São Paulo do Tele, né? O Corinthians do Tite. Parecia que não ia perder nunca mais. Então tem que aproveitar muito essa fase e vai bater recorde, sim. Vai bater muitos recordes. E alguns jogadores que não são nem de um nível tão alto vão fazer. O Navarro é o artilheiro da Libertadores, né? Tem 7 gols. Fez 5 nesse time aí, mas ele é o artilheiro. O Fernando Baiano, uma vez, fez 5 gols no jogo também. Você vai entender. É o momento que você tem que aproveitar. Flávio, eu concordo, mas já são 7 anos e outra, o Palmeiras só cresce. Você não vê uma queda do Palmeiras, você só vê o Palmeiras subir. Porque, o Palmeiras está cada vez mais rico,
tá cada vez com o time mais entrosado, tá com o seu treinador cada vez evoluindo mais o trabalho. Então é difícil você enxergar uma queda desse Palmeiras. Mas eu acho que você vislumbra muito mais um crescimento. Sim, e continuar ganhando. Já são 7 anos, Flávio. Mas os outros... 7 é exagero, né? O Palmeiras começou a mudar a vida dele em 2015, mas ele teve fases ruins também nesse período. Ele começa a fase grandiosa mesmo, esse momento diferenciado, com a chegada do Abel, que pegou um time alinhado, de uma certa forma, que também fez a melhor campanha na primeira fase da Libertadores com o Luxemburgo, ele ganha, e aí o Palmeiras tem um ano difícil, ainda complicado e tal. O ano passado ele ficou 15 pontos atrás do primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mas aí ele começa a ter vitórias internacionais. Então, para mim, na minha cabeça, a hegemonia do Palmeiras tem 2 anos, mais ou menos. Não chega a 7, não. Também acho que você tem 7 de virada do clube, né? Passou... Não, de virada não, de títulos. Não é só de virada. Título, começou a ganhar em 2015 e nunca mais parou. Enfim. Teve um ano aí sem título, não foi, Bruno? 17 e 19. 17, todos ele ganhou título. Quando o Paulo Nobre, né, chega lá enfim, ele mexe em todo o clube, coloca dinheiro e tal. Então ali, de fato, o Palmeiras vira a chave e volta, porque... Eu sempre brinco que o jogo mais importante da história recente do Palmeiras foi aquele jogo da 30ª rodada do Brasileiro de 14 contra o Atlético Paranaense. Aqui. Foi 1-1 e o Palmeiras acabou de cair. Se o Palmeiras cai ali, se não empata aquele jogo, no ano seguinte, o Palmeiras não ia ter cota cheia de TV, o estádio não ia ficar cheio, o Avante não ia vender do jeito que vendeu. Então, o Palmeiras ia ser muito mais pobre. O Palmeiras não ia virar isso aí. Então, parabéns pro Santos, né? Porque o Santos salvou o Palmeiras já naquele ano. Parabéns pro Santos. Time ruim. Do Vitória em Salvador. Então, o trabalho do Paulo Nobre ali foi, assim, fundamental. Agora, sobre isso que o Flávio falou, tem uma coisa, o futebol, que a gente aprende com o tempo. Olha, jogador médio em time bom, ele fica bom. Jogador médio em time ruim, ele vira perna de pau. Se você colocasse o Rafael Veiga no Palmeiras, nesse Palmeiras 2014, quase caiu, mas você não ia querer ver o Veiga ali na calçada nele nunca mais, porque o time era ruim e todo mundo jogava mal. Agora, você coloca um jogador de um nível razoável hoje, o Zé Rafael, por exemplo, é um cara que recebeu críticas de todo mundo. O Marcos Rocha, torcedor do Palmeiras, queria exorcizar ele. O próprio Veiga saiu do Palmeiras. O Veiga saiu e voltou, exatamente. Então, o time ajustado, o cara rende mais. Eu acho que, assim... Talvez aí o grande mérito do técnico do Palmeiras, porque eu acho que ele tem muitas qualidades. E uma que ele foi desenvolvendo com o tempo, e ele é jovem, ele vai crescer muito mais, é a de melhorar o jogador. E fazer do jogador um cara em campo multifuncional. Eu adoro tweets antigos, né? E outro dia alguém retweetou ali, que as pessoas ficam guardando ali. O Palmeiras anunciando a renovação do Veiga no início de 2020. Ele tinha contrato e renovou, acho que por mais 2, sei lá. Os comentários eram: como é que renova com esse cara? Esse cara é lento, esse cara não faz. Ele é um menos morto de em 2 campo. anos. Era início de 2020, era março de 20. Eu vi lá o retweet. Alguém retweetou. Aí o cara até escreveu: olhem os comentários. Aí foi lá, clica. E tava ali: esse cara é um morto, como é que renova? Esse cara é lento, ele não faz nada. Já mandaram embora e trouxeram, o cara não joga. Isso em menos de 2 anos. Então, as coisas mudam bastante. Mas uma coisa que tem acontecido aqui, isso é uma realidade nova. Vale para o Palmeiras, para o Flamengo e até para o Atlético agora também. Esses times, eles são, mesmo times muito vitoriosos de alguns anos atrás, eles acabaram mais rápido porque os jogadores foram embora. O Palmeiras, o Flamengo, essa base, ela vem desde 19, a base. Quase muita gente de 19 ainda está no Flamengo. O Palmeiras, o Piperno fala sempre aqui nos programas, ele nos últimos anos contratou só o Piquerez. Nos últimos 3 anos, do time titular, só o Piquerez foi contratado. Essa base está aí pelo menos desde 20, 19. Já é pelo menos o 3º ano com essa base. O Piquerez 21, o Rony 20, o resto só, 19, tudo de 19 para trás. E é um clube com personalidade e coragem, né? Sim. Porque torcedor pressionou para contratar 9. Não tem dinheiro para contratar esse 9, não vai ser, não vão contratar. E o Galo está no 2º ano já com o mesmo time. Até o de 2020 ainda não tinha o Hulk, mas já era muito parecido. O Hulk, que é o principal, mas tirando ele e o Nacho, o time de 2020 era esse aí. Aí vieram o Hulk e Nacho, que qualificaram muito o time. Mas também
segundo, se você forçar um pouquinho, até terceiro ano. Aí por que isso acontece? Porque esses times têm dinheiro, porque antes vinha qualquer time médio de qualquer lugar, não só da Europa, de qualquer canto, e levava o que eles queriam. Agora, esses times, para você tirar um jogador do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético, você não vai tirar o Veiga do Palmeiras por 5 milhões de euros. Não vai. Há uns 3, 4, 5 anos você tirava o Veiga do Palmeiras por 5 milhões de euros. Agora não. E como é difícil um Manchester City, um Paris Saint-Germain vir aqui, ó, vou pagar 20 milhões no Veiga. Não vai acontecer. Então é difícil. Antes vinha, o Valência dava 5, 6, 7 milhões e levava. Hoje, para desses times não, dos outros eles tiram. Ué, mas desses times não tiram. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros, mais um jogador para o Flamengo e não tirou. Sim. Antigamente tiraria. Nossa, você não tem tiraria. como. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015, foi com o Tite. Início de 16, ele iniciou 16 já sem 6 titulares. 4 foram para a China, o Jadson, Renato, Ralf, e teve mais um na China, o Gil, zagueiro, o Wagner Love saiu, o Malcom saiu. Dos 11 titulares, 6 saíram assim que acabou o campeonato. Isso em 2015. E era o Corinthians que na época era o melhor time. Então é outra realidade. Hoje, num jogador de Palmeiras, Flamengo e Atlético não sai tão fácil. Até por isso eles estão com 3, 4 anos com a mesma base. E ó, Nilson, eu mesmo já critiquei muito o Abel Ferreira. Falei, é um treinador que joga de uma forma muito defensiva. Quando merece crítica, tem que criticar. Não, então... Eu não sou baba-ovo de gente que... Eu vou elogiar se o cara não tá bem. Não, o Abel teve um momento de teimosia no Palmeiras. Hoje não. Hoje é um técnico que está numa evolução enorme. Mas então, que eu queria te perguntar. Como o tweet do Bruno de 2020, eu entendo perfeitamente. O Veiga não tá jogando nada. Nada. O Veiga era uma vergonha dentro de campo. Então eu entendo perfeitamente quem mandou o tweet e quem botou ali. Era tão ruim que o Palmeiras dispensou o cara. Ele não estava bem. Entendeu? Hoje não. Hoje, para mim, é o principal jogador do futebol brasileiro. Para mim, ele é mais completo. Eu estava discutindo hoje com o Bruno sobre isso. Então, entendo o tweet de 2020. Futebol é momentão ali, rapaz. É momento. Então, você tem que entender que o cara, em 2020, merecia aquele tipo de crítica. Como hoje, nós estamos aqui pedindo uma chance para o cara para a seleção brasileira. Não, então, mas é isso que eu estou falando. Perfeitamente isso. Ele foi criticado muitas vezes por ter um futebol muito defensivo, o Palmeiras tem um material humano melhor, poderia jogar melhor. Hoje, você não vê praticamente mais críticas ao Abel. Porque esse Palmeiras hoje, ele varia sim as formas de jogar. Agora, na maioria das suas vezes, joga de uma forma ofensiva, faz gols, usa os seus melhores jogadores de frente para fazer um futebol bonito e até vistoso muitas vezes. E o Abel, ô Nilson, esse Palmeiras do Abel, ele já tem 27 jogos, 19 vitórias, 6 empates e só 2 derrotas no ano. São 58 gols marcados e 16 gols sofridos. 77,7% de aproveitamento. Essa semana passada eu tive com o Muricy, ele falou um negócio muito verdadeiro a respeito de técnico de futebol. Quem é do ramo conhece. A gente dá os nossos pitacos, né? Mas quem é do ramo conhece a coisa. Ele falou o seguinte, você conhece o treinador, ele fez um elogio rasgado pro Abel. Eu vi. Ele fez um elogio rasgado. E ele falou o seguinte, você conhece o treinador não quando o time está com a bola. Você conhece o treinador quando o time está sem a bola. Então,